Olá, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Cleiton Tenório. Temos a graça de fazer parte do Ministério de Formação do Movimento da Renovação Carismática Católica. E nesse mês de novembro, a Igreja nos propõe a rezarmos, intensificar as nossas intenções pelas almas dos fiéis defuntos, sobretudo as almas que estão no purgatório. Como proposta de leitura bíblica, temos aí o livro de Macabeus, que é o livro no qual se desenvolve essa doutrina da comunhão dos santos, os fiéis ainda em vida que rezam por aqueles que já partiram desta vida. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo que venha sobre nós por intercessão da Virgem Santíssima, nos dando também ao nosso coração a mesma prontidão que Nossa Senhora se colocou diante da palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inicialmente dizer que tudo aquilo que vamos apresentar não foi fruto da nossa imaginação, nem tampouco da inteligência que não temos, mas sim foi retirado dessa fonte que vocês veem aí, o livro do Diego Aranhovel, livro Assim se Formou a Bíblia, da editora Paulinas. É preciso clarear que o livro que nós temos na Bíblia como primeiro e segundo Macabeus, eles apenas fazem parte de uma extensão maior de outros dois livros, terceiro e segundo Macabeus, que faltam à nossa Bíblia Católica, mas que estão listados na Bíblia Ortodoxa. Então esse esquema que você vê projetado na tela, ele foi retirado do canal do nosso bispo, o vídeo em que o nosso bispo Dom Paulo ele aborda a diferença entre a Bíblia Católica, Ortodoxa e Protestante. Então os livros que você vê listados em azul são os livros que estão na Bíblia Ortodoxa, mas que faltam à nossa Bíblia Católica. Então, primeira Esdras, para fazer diferença do nosso Esdras e Neemias, que eles têm como livro só. Na Bíblia Ortodoxa existe um livro à parte chamado de primeiro Esdras. Terceiro e segundo Macabeus, Odes e Salmos de Salomão. Esses livros em azul estão na Bíblia Ortodoxa, mas faltam à nossa Bíblia Católica. Os livros que você vê marcados em amarelo são os livros que temos na nossa Bíblia Católica, tem na Bíblia Ortodoxa, mas faltam à Bíblia Protestante. Então, alguns capítulos de Esther, o livro de Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, que seria também Cartas de Jeremias, e alguns capítulos, fragmentos do livro de Daniel, também faltam à Bíblia Protestante, mas estão na nossa Bíblia Católica e na Bíblia Ortodoxa. E como dissemos, pela intenção de rezar pelas almas nesse mês de novembro, vamos nos debruçar sobre aqueles que temos na Bíblia Católica, 1º e 2º Macabeus. Vamos contextualizar um pouco onde é que surge, em que contexto surgem esses escritos do livro de 1º e 2º Macabeus. Então aqui nós temos o mapa da região de Israel, você vê aí, aqui quase que no centro, em destaque, o país de Israel, onde se desenvolve toda a maioria dos eventos da história bíblica. E é uma história de domínio político um pouco complexa de se entender, porque por volta do século 13 a.C., então lá por volta dos anos 1200 a.C., nós tivemos aí o chegar e o estabelecimento das 12 tribos de Israel. Por volta desse ano, 1200 a.C., aquelas 12 tribos que partem lideradas por Moisés, depois seguem a liderança com Josué. Por volta do ano 1200, essas 12 tribos vão se estabelecer no que seria hoje Israel, naquela região. A partir do ano 1020, o sistema tribal, liderados por juízes, vai ser substituído pela monarquia. Israel é que nós vamos ter na Bíblia a história de Saul, de Davi, de Salomão, Jeroboão, Roboão e por aí vai.
Sabemos que após a morte do rei Salomão, as 12 tribos se dividem em 10 tribos do norte e 2 tribos ao sul. E a história vai continuar com o reino dividido até que no ano de 587 os babilônicos, liderados por Nabucodonosor, vão chegar a essa região para dominar Israel e os povos ali vizinhos. Então, no ano de 587 a.C., nós temos o domínio dos babilônios que vai deportar, levar a população de Israel para a Babilônia. Até que a Babilônia vai ser derrotada pelos persas. Então Ciro, rei dos persas, no ano de 538 a.C., dominando todo o território, vai permitir que os judeus retornem a Jerusalém. Depois dos persas, no ano 359, vai ser a vez de Alexandre Magno, famoso na história, estabeleceu o domínio grego sobre a região. Após a morte de Alexandre Magno, você tem aqui nesse segundo mapa, acima aqui à sua direita, você tem o território, o amplo território dominado pelo Alexandre Magno, né? Você percebe que vai aqui desde o sul até o Egito, passando pela região de Israel, o sul da Grécia e todo o leste aqui da Ásia. Após a morte de Alexandre Magno, como dissemos, todo esse seu território do império chamado Macedônico, o Império de Alexandre, vai ser dividido pelos seus generais, aqueles que lideravam as suas tropas. Inclusive, há rumores de que a própria morte de Alexandre foi induzida pelos seus generais, pelos aqueles que lideravam suas tropas, tendo em vista a cobiça de ficarem com suas terras. Então você vê que esse amplo território dominado por Alexandre, após a sua morte, foi dividido. A parte em azul para o general Ptolomeu, a parte em amarelo para o general Seleuco, a parte em laranja, ou melhor, para Lisímaco, para o general Lisímaco, e a parte aqui ao sul da Grécia para o general Cassandro. Então é nesse contexto aqui, mais ou menos onde está Israel, você pode ver, ficou aí numa disputa entre os generais Seleuco e Ptolomeu. É nesse contexto de dominação, digamos assim, da cultura helênica dos generais de Alexandre Magno, ou grego helênico, é nesse contexto de imposição e de domínio helênico da cultura grega, em que nós teremos aí a redação, por volta lá do século II, ano 100, por ali, que nós teremos a redação dos livros que estamos em questão, dos livros que estamos analisando, primeiro e segundo Macabeus, só para fazer uma contextualização histórica do que está se passando na região de Israel. Então, Macabeus é um livro deuterocanônico, ou seja, um livro que entrou para a listagem da nossa Bíblia só num segundo, daí a palavra deutero, segundo, que falta também por ser deuterocanônico, é tido pelos nossos irmãos protestantes como um livro apócrifo, que não fazem parte da listagem, foi retirado pelo reformador Martinho Lutero da Bíblia protestante. Então nós chamamos de deuterocanônico porque entrou para o cânon, para a listagem, num segundo momento, por critérios da época, e que falta a Bíblia protestante. E como dissemos, abrange mais dois, o terceiro e quarto Macabeus, na Bíblia ortodoxa. A palavra Macabeus, o título, vem do sobrenome de Judas, no hebraico Macab. Significado incerto, provavelmente a tradução da palavra Macab seria martelo, que aportuguesando, temos aí Macab transliterando para Macabeus. Entretanto, Judas Macabeus, de quem empresta o sobrenome aos livros, ele não é o único herói apresentado nos livros dos Macabeus. O período relatado, como a gente pôde ver e apresentar no mapa, é de 175 a 134 a.C., o reinado de Antíoco IV, naquele contexto de dominação dos generais helênicos, dos generais após a morte de Alexandre Magno, domínio grego helênico. Nós dizemos helênico porque a Grécia já deixou de existir há algum tempo após a morte e o domínio e morte de Alexandre. Então é preferível falar
de helênico, aquilo que restou da cultura grega. Embora, grifei aqui a palavra relatado, para você entender que, mesmo se tratando de um período anterior, não quer dizer que, à medida que os eventos iam acontecendo, eles iam sendo, ao mesmo tempo, sendo escritos. Então, o período que se relata no livro do primeiro Macabeus, aqui nós já estamos especificamente falando sobre o primeiro Macabeus. Então, esse período que é relatado, não necessariamente nesse intervalo, nessa data que você vê aí, à medida que os eventos iam acontecendo, eles foram sendo colocados por escritos. A redação, uma coisa são os eventos relatados, outra coisa é a redação do livro. Então, a redação ela foi posterior aos eventos relatados. No capítulo 16 de 1 Macabeus, versículos 23, nós temos ali um encerramento formulado nos mesmos moldes dos livros de Reis, o que nos indica que ele foi escrito após a morte de João Hircano. A morte dele se deu em 104 a.C. Então, ao encerrar os relatos do mesmo jeito, nos mesmos moldes em que se encerravam os livros dos reis, esses são os relatos de tal rei, essas foram as obras que ele empreendeu, tudo aquilo que ele fez está escrito aqui. Ao terminar dessa maneira, nesses moldes, indica que o relato ele foi composto, a redação do livro se deu após a data desse rei, João Hircano I, que seria a data posterior a 104 a.C., como forma de exaltar os feitos dos antepassados. No capítulo 8 nós temos um elogio aos romanos, o que nos coloca antes de tal domínio, antes do domínio romano, que iniciou no ano de 63 a.C. Então, ao elogiar os romanos no capítulo 8, nós temos aí uma data antes do domínio e antes da opressão dos romanos. Não fazia sentido escrever após essa data, após o domínio e a opressão romana. O autor, provavelmente um judeu palestino, conhecedor das escrituras, e que era simpatizante partidário do grupo dos Asmoneus, príncipes que, embora não descendessem da família sacerdotal, família de Arão, de cuja linhagem apenas poderiam provir os sacerdotes, os Asmoneus, embora não descendendo da família sacerdotal de Arão, ocupavam mesmo assim o cargo de sacerdócio e o governo do povo judeu. É um relato histórico fragmentário, nós não temos um relato histórico assim fiel à cronologia, temos apenas certos episódios, ao invés de um relato histórico como nós entendemos, que se prende a datas e um evento após o outro. O livro de Macabeus, na verdade, é uma reprodução de documentos que foram encontrados, mais alguns acréscimos que o escritor fez de alguns diálogos de falas de alguns heróis que aparecem. Tudo isso deu aí origem a um relato religioso dos acontecimentos, pela divina providência. Então, reproduzindo alguns documentos que foram encontrados e acrescentando algumas falas aos heróis retratados, nós temos o primeiro Macabeus como sendo o relato religioso dos acontecimentos que seguiam pela vontade e pela providência divina. Algumas expressões exageradas que aparecem no livro de 1 Macabeus, como nenhum daqueles pereceu, não escapou nenhum deles sequer, são exageros que faziam parte da forma e do gênero literário da época. O nome de Deus em 1 Macabeus não é mencionado, isso aí reflete uma tendência após aquele exílio da Babilônia que a gente relembrou, em que, voltando para Jerusalém ao fim do exílio da Babilônia, eles evitam usar o nome de Deus. Ao invés disso, usam-se títulos como o céu, o Salvador de Israel, ou simplesmente referindo-se a Deus pelo pronome Ele. E aí você tem as passagens onde isso aparece no livro de 1 Macabeus. Confiando na intervenção divina no passado, os judeus recorrem para obter o seu auxílio, o auxílio de Deus, antes das batalhas e depois lhe agradecem a cada vitória conquistada. Seria aí mais ou menos um pouco a mensagem que o livro quer nos apresentar.
a lei é o centro de tudo e a lei divide as pessoas em dois grupos. A luta não é entre o domínio dos seleucidas contra o grupo judaico dos asmoneus. Não é entre os pagãos, descendentes dos gregos, que estão dominando ali a região, contra os judeus. Mas é uma luta entre os que obedecem e os que desobedecem à lei. Por todo o livro permeia a mensagem da confiança no agir e nas promessas de Deus. No entanto, essa confiança na ação de Deus não é sinônimo de ficar quieto. E aí você tem as palavras onde esse quietismo é censurado. A fé engloba o heroísmo, a fidelidade à pátria se identifica com a fidelidade ao Deus único. Temos que defender essa pátria que Deus nos deu. A fidelidade à pátria é sinônimo da fidelidade a Deus. Também no livro de 1 Macabeus se nota um avanço rumo ao futuro legalismo que virá, que vai se tornar excessivo quando a lei tomar o lugar da relação pessoal com Deus. Então a obediência à lei vai cegar e vai tomar conta ao invés daquela liberdade filial com Deus. Resumindo, a mensagem do livro de Macabeus: a fé realiza ações heróicas. No entanto, a glória e o poder conquistados podem corromper a pessoa. A perseguição suscita heróis e mártires. O sucesso mundano acarreta um declínio do fervor religioso. Essa glória mundana que termina suplantando, abafando a simplicidade da fé, a simplicidade da relação com Deus. E agora vamos aí partir para o segundo Macabeus. Importante a gente dizer que não é uma continuação do primeiro livro, embora aborde a mesma história sobre outra perspectiva, mas parece ter sido escrito antes mesmo, olha que curioso, do primeiro Macabeus. É um resumo de uma obra escrita por Jasão de Cirene. Então, o segundo Macabeus é um resumo dessa obra escrita por este camarada, Jasão de Cirene. Uma obra que esse Jasão escreveu em 5 volumes, de quem não temos mais nenhuma informação, além da menção que se faz no capítulo 2 de 2 Macabeus, versículo 23, onde nós temos a menção falando desse Jasão, que escreveu uma obra em 5 volumes, da qual, essa obra de 5 volumes escrita pelo Jasão, o livro de 2 Macabeus parece ser um resumo desta obra do Jasão. Então nós temos uma carta central, ali no capítulo 9 de 2 Macabeus, versículos de 19 a 27, essa carta central que teria impulsionado o restante do escrito de todo o livro 2 Macabeus. Essa carta é datada do ano de 124 a.C. e convida os judeus do Egito a celebrarem a festa da dedicação. A partir dessa carta central teria se redigido todo o restante do livro de 2 Macabeus. O autor, provavelmente um judeu alexandrino, ou seja, um judeu que vive fora de Israel, não é partidário, assim como o escritor de 1 Macabeus, que é simpatizante e partidário do grupo dos asmoneus. O autor do 2 Macabeus não é partidário, não é simpatizante desse grupo. Sua visão teológica identifica a tradição dos fariseus, grupo bem mencionado no Novo Testamento. 2 Macabeus é uma obra composta em estilo oratório, visando comover aquele que lê e envolvê-lo no relato. É um estilo de escrita comum no meio helenístico, como história patética, cuja característica dessa história patética é o fascínio exercido sobre a imaginação e as emoções, provocar isso no leitor, com discursos inflamados, linguagem vigorosa, números grandes, contrastes bem elaborados e o estilo bem pensado, bem rebuscado. A cronologia histórica dá lugar a esta conveniência redacional. Então, eles preferem mais priorizar pelo estilo da escrita do que se preocupar com a cronologia dos fatos. E aí tem as passagens em que eles dão preferência ao estilo redacional, ao estilo de escrita, e não se prendem tanto aos fatos, à cronologia dos eventos.
Se os gregos mencionavam os deuses em socorro aos homens nas batalhas, aqui esses deuses serão substituídos pela ação dos anjos. Agora fazendo uma comparação do 2º Macabeus com o 1º Macabeus. Com mais interesse na religião do que na história, 2º Macabeus, a doutrina e espiritualidade, elas aparecem com mais destaque do que em 1º Macabeus. A palavra judaísmo aparece pela primeira vez, aqui em 2ª Macabeus, capítulo 2, versículo 21, capítulo 8, versículo 1 e capítulo 14, versículo 38. A tendência legalista que temos em 1º Macabeus, aqui em 2º Macabeus, essa tendência de obediência cega à lei ela é evitada. No entanto, insiste-se na santidade da regra e no seu aspecto interior. Deus, se a palavra e o nome Deus não aparecem em 1º Macabeus, aqui em 2º Macabeus, Deus é nomeado continuamente. Ele está junto de seu povo, pronto a ajudá-lo nas contínuas preces. E tem um destaque que seria a principal diferença entre 2º Macabeus e 1º Macabeus, que é a atitude diante da morte. Então, em 2º Macabeus, nós vamos ter o ensino confiante na recompensa que nos espera após a vida. Uma clara influência de Daniel 12. Então, se sobrar um exemplo, se sobrar um tempo, a nível de exemplo, quando você estiver lendo o 2º Macabeus, pode dar um pulinho lá em Daniel 12 e comparar a mentalidade dessa esperança que nos espera após a morte, comparar com a mensagem de 2º Macabeus. A ressurreição, que até então estava apenas nas páginas da Bíblia deduzida, torna-se em 2º Macabeus explícita, sobretudo ali no capítulo 7º e no capítulo 14, versículo 46. Os vivos podem rezar pelos mortos e oferecer sacrifícios em expiação pelos pecados daqueles que já morreram. Temos ali, como clareamento disso que acabamos de dizer, o capítulo 12, versículos do 42 ao 45, que vai ser a passagem servir de base para a nossa doutrina do purgatório. É claro que essa doutrina não é apenas baseada nessa única passagem, mas em outras falas, sobretudo de Nosso Senhor e algumas passagens da Carta de São Paulo, tema que pode ser aprofundado posteriormente. Também o justo na outra vida pode interceder pelos que estão ainda em terra. Está lá a passagem que fundamenta capítulo 15 de 2º Macabeus, versículos do 11 ao 16, que vai servir de base impulsionadora para a doutrina da comunhão dos santos. E aqui vale a pena a gente repetir o que dissemos na doutrina do purgatório. Embora em 2º Macabeus, capítulo 15, versículos de 11 a 16, temos a base, mas não é apenas a única passagem que fundamenta essa doutrina da comunhão dos santos. A base está ali, mas depois, ao restante do Novo Testamento, essa doutrina será desenvolvida, clareada e ampliada. E é nesta novidade doutrinária da recompensa da comunhão entre os vivos e os mortos que se segura a fé e a esperança inabalável que dá ao grupo dos macabeus de enfrentar a própria morte diante das perseguições e não fugir ao martírio. Esperamos ter introduzido, clareado e facilitado e oferecido assim um chão contextual para facilitar a leitura desses 2 livros nesse mês de novembro. Que Deus possa nos abençoar, e Ele sempre pode, porque Ele é onipotente, mas que deixemos a bênção de Deus alcançar a nossa vida, vivendo no santo temor de obediência à sua santa palavra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.